Boa tarde. Eu gostaria de ler aqui Mateus 6, versículo 10, que diz assim: E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Lendo novamente, Apocalipse 6, versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O que esse versículo quer dizer? Quer dizer que homens e mulheres, ou seja, pessoas, comedor de arroz e feijão como eu e você, que viveram uma vida servindo a Deus e foram mortos injustamente por pessoas que não aceitaram ouvir a palavra de Deus. E eles estão aguardando o julgamento para que o sangue deles venha a ser vingado. Quem está dizendo aqui é o sangue deles que estão clamando por justiça. Vou ler novamente. E clamava com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui é o sangue das pessoas que morreram injustiçados, que estão clamando para Deus, que é justo, que é dominador dos céus e a terra, para vingar a morte deles, o sangue deles. Então, o sangue que está clamando diante de Deus. E o 11 diz assim: E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito: Repouse ainda um pouco de tempo, até que também se complete o número de seus conservos e seus irmãos, que havia de ser morto como eles foram. Então foram dado vestes compridas para eles, veste longa, e pedido para eles aguardar mais um pouco, para até se completar o número dos que ainda vão ser mortos também por amor a Deus. Então o sangue de homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões que eu e você, homens e mulheres pecadores, que foram mortos injustamente por amor a Cristo, o sangue deles clama por justiça, clama por misericórdia. Medita que coisa interessante, Pessoas que eram homens sujeitos às mesmas paixões que eu e você e que foram mortos por amor a Cristo, clamam por justiça, clamam por misericórdia, clamam para que seja feita justiça pelo sangue, pela dor que eles passaram, pelo sofrimento que eles passaram. O sangue está clamando por justiça. E Deus mandou eles se repousar. Deus falou para eles aqui no 11, E foram dadas a cada um veste comprida, branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda mais um pouco, para descansar, repousar mais ainda mais um pouco, até que também se complete o número de seus conservos, seus irmãos, que havia de ser morto como eles foram, para eles descansar um pouco, repousar mais um pouco, até que se complete o número das pessoas que ainda vão morrer por amor a Cristo, que vão ter o sangue derramado e que o sangue também vai clamar por justiça, por misericórdia diante de Deus. E eu estava meditando essa palavra e gostaria de ler aqui mais um outro versículo que se encontra em Mateus 27 e 25. Mateus 27 e 25. Mateus 27 e 25. Mateus 27. Já achei Mateus. Agora falta achar o número. Mateus 27 e 25. Mateus 27, versículo 25. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E soltaram-lhes Barrabás, soltaram Barrabás. Ele, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Olha que coisa tremenda.
que diz esses versículos aqui. Vamos prestar bastante atenção, que diz aqui, né? E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Esse sangue aqui que o povo está dizendo, e respondendo o povo, disse: o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Esse sangue é o sangue de Jesus. É o sangue do Deus puro, santo e verdadeiro, que morreu por mim, morreu por você. O povo, a nação inteira, pediu para que eles e os filhos deles fosse culpado, fosse arcar com as consequências de matar o próprio Deus, de ceifar o próprio Deus da face dessa terra. Jesus foi cuspido, foi humilhado, foi esfaqueado porque uma lança passou do seu lado e derramou água e sangue. E o povo praticamente assinou embaixo, o povo autorizou, chamou para si a responsabilidade pela morte, pela tortura, pelo crucificamento de Jesus, por ele ser crucificado, por ele ser morto. O povo chamou para si a responsabilidade e para a descendência deles. Eles falou assim, que esse sangue aí seja sobre nós e sobre o nosso filho, ou seja, sobre nós e sobre a nossa geração. Então, eles chamaram para si a responsabilidade, chamaram para si as consequências dos atos deles. Ele chamou não só para eles a consequência, como a palavra que eu posso usar, a consequência e a responsabilidade da morte de Jesus, ele chamou para eles e para a descendência deles. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles não acreditou que ele estava matando o justo, que ele estava matando um santo, que ele estava matando o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que criou cada um deles no ventre materno. Por eles não acreditarem que Jesus era o santo, era o Filho de Deus, eles traíram o sangue inocente, eles mataram Jesus, condenaram Jesus à pena de morte e chamou para si e para a descendência deles a responsabilidade do sangue de Jesus. Agora pensa comigo, como eu tinha falado anteriormente, que o sangue de um comedor de arroz e feijão, de um ser humano igual a eu e você, clama de dia e de noite por justiça, por misericórdia. Se o sangue de um comedor de arroz e feijão, sujeito às mesmas paixões que eu e você, clama até hoje para que o sangue dele seja cobrado, para que a morte dele seja feito justiça por eles. Imagina o sangue santo de Jesus. Como que o sangue de Jesus não clama? Como que o sangue de Jesus não pede por justiça por tudo que a nossa geração fizemos por eles, fizemos contra ele? No passado, a nossa geração fizemos coisas terríveis, coisas tristes contra o nosso Deus, contra o nosso Senhor. E muitas vezes as pessoas dizem assim: por que acontece tanta tragédia, tanta injustiça? Por que inocentes morrem? Por que justos sofrem? Por que pessoas boas padecem? Nós estamos colhendo a consequência daquilo que plantamos lá atrás. Jesus não quer que nós sofremos, Jesus não quer ver o nosso mal, o nosso fim, a nossa queda, mas nós plantamos lá atrás, nós traímos o sangue inocente de Jesus, nós traímos Jesus, e muitas tragédias acontecem hoje, consequência daquilo que plantou lá atrás, porque nós vivemos no tempo da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente se arrepender, dobrar nosso joelho, pedir misericórdia para Deus, Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão, mas muitos não pedem misericórdia.
Muitos não pedem compaixão para Deus. Muitos querem viver como nos dias de Noé, que comiam, bebiam, davam-se em casamento. A maioria das pessoas, não falo todos, mas a maioria fala assim que tem que ser feliz enquanto está com vida. Não importa os meios, né? Não importa os meios. Tem até um ditado que fala assim que os fins nos justificam, os meios justificam os fins justificam o meio, coisa parecida, assim, não me recordo muito bem agora. Então, muitas pessoas não tá nem aí de buscar a Deus, de abrir o coração para Deus, de procurar o que é certo, o que é errado. O importante para muitos é ser feliz enquanto está aqui. É como se fosse como um animal, como se não tivesse alma, não tivesse fôlego de vida, espírito de vida, só quer viver o aqui, o presente, agora, sem se importar com a eternidade. Muitos falam assim, importante é ser feliz. Não importa o que você está fazendo, se você está feliz, não importa se seja pecado, se não seja, está certo, está errado, o importante é viver o aqui e o agora. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que somos corpo, alma e espírito. Um dia vamos prestar conta de tudo que nós fizemos em vida, porque a Bíblia fala assim, que nós vamos ser julgados diante de Deus por tudo aquilo que fizemos aqui em vida. Então, vamos pensar com carinho, com amor, com dedicação, onde estamos pisando, o que estamos falando, o que estamos fazendo, o que estamos praticando, porque a vida não se resume só no aqui e agora. Nós temos uma eternidade, nós temos uma alma para prestar conta a Deus. Como eu acabei de ler lá atrás, né, o sangue do justo tem clamado pela justiça que eles sofreram aqui na terra. O sangue de Jesus também está clamando por tudo aquilo que ele sofreu aqui na face dessa terra, mas o Senhor não veio para julgar. Ou seja, no presente agora, como eu já falei em outro vídeo, Jesus agora é nosso advogado, amanhã vai ser nosso juiz, porque agora Deus não veio para julgar, ele veio para salvar a todo aquele que se havia perdido. Então nós estávamos todos perdidos, condenados, nós estávamos condenados, a nossa descendência estava condenada, porque chamamos para nós mesmos a responsabilidade do sangue de Jesus, nós escolhemos que soltasse Barrabás do que Jesus. Então nós estávamos debaixo, a Bíblia fala assim, que Deus olhou dos céus, não viu um justo sequer, todos nós estávamos condenados, desgarrados, como ovelhas sem pastor. Mas Jesus tem dado uma oportunidade. Então não vamos pensar no aqui e agora, vamos pensar na eternidade, vamos pensar que temos uma alma para prestar conta a Deus e vamos procurar seguir a Bíblia, a palavra de Deus, fazer aquilo que está certo, aquilo que está correto, não diante do ser humano, mas diante dos olhos de Deus, pois os olhos de Deus são como chama de fogo, que contempla todos aqui na terra. A Bíblia fala assim que Deus faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. Então Deus é amor, é misericórdia. Hoje Ele é nosso amigo, hoje é o nosso Pai, nosso companheiro, nosso Senhor, nosso Salvador. Mas depois que passamos para a eternidade, Ele vai ser o nosso juiz. Tem um versículo que diz assim: eu não vos julgo, mas a palavra que eu vos tenho falado, esta vos há de julgar naquele dia. Então essa palavra que eu estou falando aqui hoje, meu amigo, minha amiga, ela está aqui hoje nas minhas mãos, para orientar, para dizer que temos uma alma para prestar conta a Deus. Tem que estar, a Bíblia fala assim que Deus vem buscar um povo santo, zeloso e boas obras. Então vamos procurar meditar na palavra de Deus e ser um povo santo, zeloso e de boas obras, enquanto temos Jesus como nosso amigo, como nosso advogado, como nosso Senhor, como nosso Salvador, porque amanhã Ele será o nosso juiz na eternidade, quando nós partir desse mundo, porque estamos aqui de passagem, estamos aqui emprestados nesse mundo, nós não somos desse mundo, nós estamos aqui como peregrino, mas hoje estou trazendo a palavra de salvação para a alma de cada um de vocês. Tem um versículo que diz assim: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Então vamos lembrar do nosso Criador, do autor, do dono, o que criou, né? O nosso Criador, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há.
porque só existe um Deus, só existe um Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, que morreu por mim, morreu por você. Então fica todos com esta palavra nesta tarde, tenham uma tarde abençoada, e Jesus ama todos vocês, e eu espero que essa palavra venha falar no coração de cada um, e vamos dedicar mais, né, a nossa vida em buscar a presença de Deus, em lavar nossa alma no precioso sangue de Jesus, enquanto Ele é nosso amigo, nosso Senhor e Salvador. Então fico com essa palavra e boa tarde para todos.